Olá galera, boa tarde, aqui quem fala é o professor André e hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho da disciplina de Química, né, e tratar um tema bem pertinente ao que se diz respeito ao Enem. A galera aí que está interessada em prestar um Enem com qualidade, preste bastante atenção, eu vou falar bem devagarinho porque isso daqui é um tema bastante complexo e a gente vai aqui aprofundar um pouquinho o conceito de estequiometria, aquilo que vocês temem no segundo ano, conceito de mol, massa atômica e massa molecular, beleza? Então, assim, o mais interessante é a gente aprofundar no conceito de mol e entender o que se trata a palavra mol, de onde vem e qual a relação que essa palavra tem com as outras características dentro da química inorgânica, né? Então, mol, a ideia de mol é a analogia à dúzia, né? Ao número 12, uma dúzia. Por quê? Porque antigamente, quando os cientistas foram descobriram o átomo e foram aprofundar o estudo do átomo, eles pegaram um elemento como característico, como principal, para estudar todos os outros elementos. Esse elemento é o carbono, né? Hoje o carbono é um dos elementos mais importantes da química orgânica e também um pouquinho da química inorgânica. Então, como que eles fizeram? Pegaram o carbono, partiram em 12 partes do carbono. 12 partes iguais, né? Então, por isso, da palavra mol, fazer a analogia a uma dúzia. Pegaram essa parte de número 12, né, de um átomo, e colocaram em uma balancinha. E pesaram, e foram colocando as outras partes de outros átomos, né, de outros elementos nessa balancinha, para poder caracterizar e dar um valor à massa atômica daquele elemento. Ó, vamos ver ali na imagem. A gente tem uma imagem ali, um gráfico de pizza, né, partido em 12 partes iguais, e aí uma partezinha dessa daí que sai seria a parte do carbono 12, né, 1/12 do carbono 12. Então foi colocada essa partezinha em uma balança, pegaram todos os outros elementos da tabela periódica, que são 118 elementos, e foram pesando em relação a essa parte aí, tá? No começo parece um pouco confuso, um pouco complexo, mas a gente aqui vai tentar trazer de uma forma melhor para você essa ideia aí. Volta aqui para cá comigo. Então, a gente tem que o mol, ele é um número de referência à quantidade de moléculas. Então, o que seria esse mol? O mol representa 6 vezes 2, 6,02 vezes 10 a 23 daquele elemento. Se eu pegar o carbono, 1 mol de carbono equivale a 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de oxigênio equivale a 6,02 vezes 10 a 23 daquele elemento. E assim sucessivamente. Então é interessante a gente projetar aqui no telão para a gente anotar esse dado importante aí. 1 mol de qualquer objeto, de qualquer elemento, vai representar 6,02 vezes 10 a 23 daquele elemento. Volta para cá. Então, ó, esse número mol também é conhecido, às vezes cai no Enem aí para vocês com essa nomenclatura, constante de Avogadro, tá? Então, o mol também pode ser chamado da constante de Avogadro, que representa esse valor que eu passei para vocês aí, 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Então, essa constante ela é usada na conversão entre o número de mols, o número de átomos, de íons ou moléculas. Professor, como é isso? Parece um pouco confuso. Sim, vamos com calma. Eu tenho o mol e esse 1 mol ele faz referência a várias outras unidades de medidas. Massa atômica, que é medida em grama, massa molecular também, que é medida em grama, ao coeficiente daquela substância, daquele composto, faz referência ao volume daquele composto e faz referência também a esse número de moléculas, que é 6,02 vezes 10 a 23. Vamos lá, com calma, hein? Então, nós temos a relação, ó, projeta aí, por favor. 1 mol, tá, é o que eu falei para vocês, equivale a 6,02 vezes 10 a 23, perfeito? Anotem isso aí que é muito importante. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Só que esse 1 mol também vale a massa em grama do átomo ou da molécula que está sendo pedido no exercício.
ele vale também 22,4 litros daquele elemento, daquela substância ou daquele átomo que está sendo pedido no exercício. E 1 mol também vale o coeficiente que está sendo dado naquele exercício. Professor, como pode 1 mol valer tanta coisa? Sim, 1 mol vale todas essas grandezas aí, porém são grandezas de unidade de medida diferente. Confere aí, ó, 1 mol vale em moléculas 6,02 vezes 10^23. Em massa, pesado em gramas, vai valer a massa do átomo ou da molécula. Vale também o volume daquele átomo ou daquela molécula e vale também o coeficiente daquele átomo ou daquela molécula. Beleza? Volta aqui para mim. Ó, continuando. Anotaram aí, né? Então vamos lá, ó. Primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, depois de tudo isso que eu falei, é a introdução de massa atômica, né? A massa atômica, o próprio nome já diz, massa do átomo. Átomo é qualquer e menor partícula daquele elemento, né? Então, por exemplo, a massa atômica do hidrogênio é 1, a massa atômica do carbono são 12, a massa atômica do oxigênio, 16. Professor, onde eu consigo essas massas atômicas? Essa massa atômica é disponibilizada para vocês na tabela periódica, na parte inferior da tabela periódica. Superior é o número atômico e inferior é o número da massa atômica. Beleza? Então você vai lá na sua tabela periódica e você vai localizar na parte inferior daquele elemento que você procura o valor referente à massa atômica daquele elemento. Beleza, professor, estou na prova do Enem. Como eu vou fazer? Não tenho tabela periódica, não se preocupe. A massa atômica será dada para vocês como dados daquele exercício, tá? Não haverá situação em que você tem que descobrir ou decorar qualquer dado referente à massa atômica, tá? O segundo tópico seria a massa molar ou molecular. O próprio nome já diz, gente, massa molecular é a massa da molécula. Professor, o que é massa molecular? Massa da molécula. Professor, o que é molécula? É aquele composto formado por 2 ou mais átomos. Exemplo, H2O, água, H2SO4, ácido sulfúrico. Passou de um elemento, passou de um átomo, eu tenho uma molécula, beleza? Cuidado, gente, eu falei passou de um átomo. Se eu tenho H, eu tenho um átomo de H. Se eu tenho H2, eu tenho uma molécula. Professor, mas é H, não tem problema. Passou de 1, como são 2, H2, eu tenho uma molécula. Molécula de quê, professor? Gás, hidrogênio. Belezinha? Então eu já sei o que é a massa atômica, que é a massa do elemento, né? Que é direcionado para mim na tabela periódica, na parte inferior da tabela, e sei o que é a massa molecular, que é a massa da molécula. Professor, como eu calculo a massa molecular? Simples. A massa atômica é dada, você tem uma molécula de H2O, você vai pegar e vai somar a massa de todos os átomos que compõem aquela molécula, tá? Agora eu vou projetar para vocês um exemplo, é interessante que vocês sigam aí comigo. Calcule a massa molecular do composto abaixo, H2SO4. Tá vendo aí? Ácido sulfúrico, gente. É um ácido muito forte, tá? Que não dá para ser manuseado, inalado. Isso daí traz bastante dano à saúde aí, tá? Corrosivo mesmo. Então, ó, esses dados que estão aparecendo para vocês aí, ó, H1, S32 e O16, são as massas atômicas desses elementos que compõem essa substância aí. Justamente esses dados são os dados que vão aparecer para você no exercício. Ou você vai acessar a tabela periódica e terá acesso a essas informações aí, desculpa. Continuando, o que eu faço aqui? Ó? No composto acima temos 2 átomos de H, confere? Olha lá, H2, tenho 2 átomos de H. E eu mencionei para vocês que a massa do H vale 1. Portanto, eu tenho 2 átomos de H multiplicando a massa, que é igual a 1. 2 vezes 1, logicamente eu tenho 2. Continuando, um átomo de enxofre, tá? Quanto vale o enxofre? Tá lá, ó, H2S. O S não tem número nenhum. Quando eu não tenho número nenhum, equivale ao número 1, né? H2S1O4. Então, o enxofre vale 1, a massa dele vale 32, multiplicando 1 vezes 32, eu tenho o valor de
32. Seguindo, quantos átomos de oxigênio eu tenho na molequinha lá? Ó, H2SO4, portanto eu tenho 4 átomos de oxigênio. Massa do oxigênio vale 16, está lá nos dados, é só eu multiplicar 4 vezes 16, totalizando o valor de 64. E agora, o que eu faço com isso aí? Eu não disse que é massa molecular, portanto eu tenho que somar todas as massas dos átomos. 2 mais 32 mais 64, eu tenho um valor de 2, 6, 8, 98. Portanto, somando todas as massas atômicas, temos massa molecular de 98 gramas. Beleza, gente? Fácil, tranquilo? Dá um print aí. Vamos para a próxima, então. Ó. Nesse caso, eu posso dizer o quê? 1 mol de H2SO4 equivale ao quê? A 98 gramas. Ou seja, isso daí é a massa desse composto, tá? Agora volta aqui para mim. Coeficiente, gente, o que seria o coeficiente? O coeficiente, quando eu falo de coeficiente, é aquele número que faz referência ao composto. Ele vem na frente da substância, na frente da molécula. Projeta aí, por favor, H2SO4. Como eu não possuo número nenhum à frente do H, o coeficiente é o quê? 1. Embaixo eu tenho 2H2SO4, portanto, eu tenho o coeficiente de número 2, que equivale a 2 mol desse composto. E assim sucessivamente, ó. Em cima eu tenho H2SO4. Como eu não tenho nada, eu tenho 1. Sendo assim, eu tenho 1 mol de H2SO4. Embaixo eu tenho o número 2, portanto, eu tenho 2 mol de H2SO4. Beleza? Esse coeficiente aí faz referência à quantidade de mol naquela molécula, tá? Mais um exercício para vocês aí, ó. Quantos átomos existem em 0,45 mol de cálcio? Logo, sabemos que 1 mol de qualquer substância não vale 6,02 vezes 10 a 23. Foi aquela tabelinha que eu pedi para vocês copiar lá na frente. Se 1 mol de cálcio vale 6,02 vezes 10 a 23, 0,45 mol de cálcio vai valer quanto? Vai valer X, né? Regra de 3 simples, fácil e objetivo para vocês aí, ó. Preste atenção, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, 0,45 mol equivale a X. Portanto, eu tenho os meios pelos extremos, faço uma multiplicação cruzada disso aqui. X vezes 1, gente, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, portanto é X. 0,45 vezes 6 vezes 10 a 23. Deixa essa potência de lado, vou trabalhar só com 0,45 vezes 6. Fica mais fácil. Vai dar 2,7, tá? E aí eu replico vezes 10 a 23. Achei o valor aí dessa questão. Beleza? Volta cá para mim, por favor. Agora eu vou deixar um desafio para vocês aí, ó. Tá? Vou deixar um exercício para vocês de desafio. Eu acho muito interessante vocês baterem cabeça com isso aí de acordo com o que a gente falou. Beleza? Projeta aí o desafio. Desafio, calculamos o mol de 1 átomo, vimos como ver a quantidade de moléculas, que é aquele coeficientezinho que está na frente ali, e agora eu quero que vocês calculem a grama por mol de um composto molecular, e fica o meu desafio para vocês. Tá aí, ó. Qual a massa de 2,6 mol de H2C2O4? Dados, o H vale 1. Isso daí, gente, é a massa atômica do hidrogênio. O carbono vale 12, também massa atômica do carbono, e o oxigênio vale 16. Professor, como eu faço isso? Gente, simples, regra de 3, simples. Você vai calcular a massa disso daí tudo aí, ó. Tenho 2H, tenho 2C, tenho 4Os. Vou multiplicar pela massa atômica e depois vou montar a minha regrinha de 3 simples. Beleza? Volta aqui para mim. Ó, fiquem com Deus, eu peço para vocês que fiquem em casa, que em breve estaremos juntos novamente aí na sala de aula estudando. Deem atenção a esse conteúdo que é bastante interessante, é bastante pertinente e vocês farão uso disso na prova do Enem de vocês. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.